Pessoal, estamos aqui para dar continuidade aos esclarecimentos que a Equality faz sobre o ambiente de precatórios aqui no nosso canal do YouTube. Eu estou aqui com o Dr. Hugo novamente e nós vamos aprofundar uma das grandes objeções que nós temos relacionadas aos clientes que precisam passar pelo trâmite de inventário e habilitação de herdeiros em precatório judicial, tá? Dr. Hugo, eu trouxe um tópico muito importante, que quando os nossos consultores realizam o contato com os possíveis beneficiários através das pesquisas que a gente faz nos sites das corregedorias dos tribunais dos estados, e fazendo essa pesquisa eles iniciam um contato e muitas das vezes esses herdeiros respondem que já estão cuidando do processo de inventário, já tem um advogado resolvendo isso. E por muitas das vezes a gente observa dentro do próprio processo de execução que gerou o precatório que nenhuma providência ainda foi tomada. Eu queria que você trouxesse para o nosso público quando vale a pena o cliente ouvir uma segunda opinião especializada. Então, acontece o seguinte, o ramo de precatórios, eu sempre falo, ele é o nicho do nicho, porque ele primeiro passeia pelo direito constitucional, pelo direito administrativo, direito previdenciário, mais alto. Que já é um nicho, né? O direito previdenciário é um nicho, o direito administrativo é um nicho, o direito constitucional é um nicho. E o precatório, ele ainda é um nicho dessas partes. Sim. Então, existem muitos advogados que não sabem trabalhar com precatório. Ele sabe até fazer geral precatório, mas depois disso ele não consegue dar o andamento. No caso, a pessoa recebeu, os herdeiros receberem quando há o falecimento. Quando a pessoa está viva, sim, porque apenas botar os dados bancários e a pessoa receber. Mas quando a pessoa falece, ele não consegue regularizar o crédito, né? Porque vai ter que passar pelo inventário, pelas partilhas. E muitas vezes a cadeia sucessória ele não é tão simples assim. Nem sempre é de pai para filho, ou de avô para neto, ou para irmão. Às vezes tem várias nuances, né, de pessoas, né, que tem 2 casamentos. A gente pegou até agora recente uma senhora que ela tinha união estável e a outra pessoa também tinha e foi reconhecido pelo juízo, que eram 2 pessoas de união estável com a mesma pessoa. Então, assim, existem muitas essas particularidades, né, que o advogado não sabe. É típica do direito sucessório. Típica do direito sucessório. E sobre o inventário de resolvendo, acontece o seguinte: o advogado, quando ele faz judicial, primeiro, o judicial ele é muito demorado. Mas antes de entrar nessa esfera do inventário judicial, eu queria fazer um adendo no sentido de que a pessoa, por muitas das vezes, eles falam, já estamos resolvendo o inventário, já estamos cuidando disso. E quem está cuidando disso é o advogado previdenciário que gerou o precatório. Porque para você gerar um precatório, por muitas das vezes, né, são precatórios oriundos de verbas alimentares, mas por muitas das vezes esses advogados são especializados em um tipo de demanda, ou previdenciário, ou correção de servidores públicos e afins. Mas quando a pessoa falece, e até aí foi como o doutor trouxe, até o êxito da expedição do precatório, o advogado atua bem, com plena coerência e expertise necessária. O problema é que quando o beneficiário do precatório falece, isso passa a tramitar no ambiente do direito sucessório. Sim. E aí esse profissional que tem domínio previdenciário não tem domínio de direito sucessório e acarreta a quantidade de sentenças que a gente observa hoje de juízes solicitando dentro do processo de inventário, dentro do processo de precatório, a escritura de inventário. Sim. Ou sobre partilha, né? Ou sobre partilha, dependendo do caso. E também tem relação ao inventário judicial de tempo, né? Que aqui a gente trabalha com muito extrajudicial. Justamente porque é muito demorado o inventário judicial, principalmente se ele cai em vara civil. Porque assim, o inventário, ele em regra tem que ir para órfãos de sessões. E geralmente órfãos de sessões é só, por exemplo, no Rio de Janeiro é só na capital. Sim. E nas outras áreas regionais, não tem, em algumas nem vara de família tem. Sim. Então vai direto para a vara civil. E na vara civil, o juiz de vara civil tem 18, 20 mil processos. A gente tem inventário em Duque de Caxias, né, porque é litigioso. E que o juiz estava falando comigo, né, estava falando com ele do inventário. Eu falei, poxa, o inventário está mais de 10 anos aí e tudo mais. E aí ele falou, doutor, eu tenho quase 20 mil processos comigo.
Isso na auto-sessões não acontece. Nem o juiz de auto-sessões tem 20 mil inventários na mão dele. Se dizer, é mentira. Sim, não Então, tem como. então o judicial ele é muito demorado, principalmente dependendo de onde cai. E aqui a gente faz tudo muito rápido, né? Porque vai para o judicial, você consegue fazer em 1, 2 meses o inventário e levantar o crédito. Sim. E aí que eu considero a pergunta que eu fiz inicialmente, quando vale a pena ouvir uma orientação, uma opinião especializada do nosso time, claro. Nesse cenário, quando quem está cuidando, quando o seu advogado, que é essa pessoa que está cuidando das questões sucessórias do precatório, ele não tem a atuação dentro do direito sucessório. E o direito sucessório no ambiente de precatórios ainda é mais específico em si. Até às vezes ele pode ter entendimento do direito sucessório, mas ele não sabe fazer de maneira extrajudicial. Existe muito advogado que não sabe fazer inventário extrajudicial. É interessante isso, né? Porque existe algumas particularidades no âmbito extrajudicial. E aí, às vezes, você procurar uma segunda opinião, pode resolver até mais rápido. Por exemplo, sobre inventário, veio um caso aqui no nosso escritório, até viu o nosso vídeo no YouTube, que nesse mesmo sentido, ele era advogado tributarista, ele fez a ação da avó dele, e ele não sabia sobre isenção de ITD em primeira transmissão, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Quando há a primeira transmissão, é isento. E o advogado não sabia disso. Sim. E aí ele falou pra ele, poxa, tem que fazer inventário porque a juíza pediu. Aí ele falou, pô, a gente não tem dinheiro pra pagar o ITD, porque o precatório era 1.300.000, e o ITD dava muito alto, era 8% em cima de 1.300.000. Ele falou, não tem esse dinheiro pra pagar. Sim. E aí eles ficaram assim, poxa, eu vou ter que ir pro inventário judicial, porque eu vou ter que pedir pros valores serem transferidos pra vara do inventário, levantar os valores, enfim, e eu preciso de dinheiro pra ontem, porque ele falou que acho que o tio dele tava com câncer, precisava do dinheiro pra cirurgia, e foi o que eu expliquei pra ele, olha só, nessa situação, você não precisa pagar ITD, é isento, né, porque se trata de primeira transmissão. Então, assim, o advogado originário não sabia disso. Sim. E eu falei pra ele, faz extrajudicial, é muito mais rápido. Né? E aí eu acho que já tá fazendo extrajudicial, ele até acabou ficando com o advogado, porque ele falou, poxa, eu queria fechar com vocês, mas eu já paguei 20% para advogado, e eu vou ter que pagar para outra, tantos por cento do advogado, pô, para mim não tem como, me quebra. Mas foi muito bacana o contato que ele fez com a gente, e aí a gente volta para a pergunta inicial, quando vale a pena? Até para você sanar dúvidas de como funciona o trâmite sucessório dentro do ambiente de precatórios. Porque quando o colega entrou em contato conosco, né, o advogado originário, nós passamos essa informação para ele, sem problema nenhum, e ajudamos ele até ter um direcionamento em como ali fazer um acompanhamento mais efetivo com os herdeiros e resolver a demanda de forma eficaz, né, via extrajudicial, sem pagamento de ITD. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que, às vezes, ouvir uma segunda opinião não significa necessariamente uma responsabilidade de contratação de serviço. Certo? Significa ser orientado. E hoje a Equality, como nós estamos inovando, trazendo assim, de forma pioneira essas questões sucessórias dentro do ambiente de precatórios, hoje ainda nós disponibilizamos a orientação de forma gratuita para quem entra em contato com a gente. Mas uma hora isso, né, a gente vai ter que passar a cobrar, como todos os serviços advocatícios são cobrados. De consulta. São cobrados, porque de fato deu uma informação que é muito valiosa para o advogado, porque tanto para a parte, porque eles iam fazer judicial e só lá iam descobrir da isenção do ITD, e isso ia demorar muito tempo. Porque é judicial e ele precisava do dinheiro para ontem. E aí a gente entra num tópico também sobre a diferença de conhecer o processo e de resolver o processo. Que aí entra o papel, a essência da Equality. A Equality, ela não tem só o conhecimento, mas ela tem toda a expertise necessária para a resolução do problema. Falando em segunda opinião. Desde até detalhes, pequenos detalhes, como o banco efetua o pagamento, como que é o trâmite operacional dos tribunais. Falando em segunda opinião, a gente muitas vezes... A gente sempre trabalha com segunda opinião quando a gente, por exemplo, vai no médico. O médico dá um parecer que vai ter que fazer uma cirurgia. Sempre as pessoas procuram um segundo e terceiro médico. No direito, o cara vai falar com o advogado, ele já fecha aquela opinião e acabou. Ele não procura um outro advogado. Pô, vamos ver o que o cara vai falar. A gente não tem muito essa cultura, né? Diferente do médico. Do médico, quando o cara dá um diagnóstico, o cara procura
2, 3 profissionais, 4, 5 profissionais diferentes para saber, pô, beleza, quero saber. Para confirmar aquele diagnóstico. E aqui na área do direito, não, o cara fala com o advogado, ou gostou do advogado e fecha, ou, pô, eu gostei desse cara, legal. Ou não gostei, aí eu procuro outro porque não gostou do advogado. Enfim, não é muito comum na nossa área esse tipo de comportamento. Né? Não é comum. E aí, ganchando, né, nesse tema, a gente tem uma objeção muito grande que eu acredito dos herdeiros da falta de predisposição em querer resolver as questões do inventário por acreditar que isso é uma grande burocracia. Uhum. E a Equality, quando a gente consegue ser realmente ouvido pelo cliente, a gente consegue passar para ele, calma, não é esse bicho de 7 cabeças que vocês estão pensando. É muito mais simples de resolver e a gente consegue entregar uma solução. Então, a gente sempre pede, dá um voto de confiança para a Equality que você não vai se arrepender. Uhum. Então, não fique refém dessa dor da burocracia. Isso vai dar muito trabalho. Eu vou ter que contratar advogado. Uhum. Claro que a gente precisa sentar e debater sobre o tema central, o que é o precatório, a estar alinhado com o cliente no que tange aos serviços que serão prestados. Uhum. Mas depois que ele der o aval, beleza, estou com vocês, vamos seguir juntos, a Equality vai cuidar para que o cliente tenha o menor impacto possível. Sim, a gente geralmente absorve a responsabilidade toda do processo, né? A gente fala assim, deixa com a gente vai resolver. E é importante também dizer que a gente não toma partido de cliente, quem está certo, quem está errado, porque quando a gente fala de direito de família, existe muitas vezes litígio, nem sempre primeiro vem limpo a cadeia sucessória, e às vezes a cadeia sucessória vem limpo, mas tem litígio. Por exemplo, um caso que a gente tem aqui que são 2 irmãos que, são praticamente inimigos mortais. Sim. E é uma sucessão simples, de pai para filho. Sim. E aí existe essa briga, né, porque um acha que vai ser prejudicado, o outro não, e a gente sempre entra em contato e informa sobre isso, que a gente não vai tomar partido para ninguém. A gente quer resolver o caso. A gente vai pegar e resolver, o justo é o justo, que cada um tem direito, vai ter direito, vai receber. E sobre a resolução do caso, a gente tira do cliente o peso dele. Sim. Você me dá uma procuração, com poderes eu vou resolver e te entregar. Sim. Ponto. Simples assim. E até porque, como você ressaltou inicialmente, a Equality faz contratos de êxito. Então, a gente acredita tanto no que a gente entrega, a gente acredita tanto na qualidade dos nossos serviços, que a gente faz um contrato garantindo a entrega disso. E a garantia é tão grande que você só paga depois que recebe. Então não tem garantia melhor do que essa. Você não vai precisar dispor de nada, de nenhum dinheiro inicialmente. A gente acredita que consegue entregar a solução e a gente fala, calma o coração, que quando você receber os valores do precatório, você vai pagar a gente. E os clientes, quando chegam nessa fase, eles pagam a gente com uma satisfação que fica nítido, é um brilho nos olhos. Poxa, eu tô pagando vocês, mas eu tô pagando com gosto, com satisfação, com prazer que o problema foi resolvido. Muitas vezes a gente trabalha com destaque de honorários, né? Até para o cliente não precisar nem fazer a transferência bancária, porque quando o juiz manda pagar, ele manda pagar a parte do escritório, a parte dele, todo mundo recebeu, todo mundo muito satisfeito, né? Porque eu sempre falo pro cliente, é muito melhor você destacar o honorário para o advogado que depois você tem que pagar ele. Por quê? Porque quando você pagar o imposto de renda, você paga naquilo que você recebeu, não naquilo que você pagou para o advogado. Sim. Aí você fala, sei lá, recebi R$1 milhão, acordei com o advogado 20%. Paguei, vou ter que pagar 200 mil para o advogado. Você, quando pagar o imposto de renda, é sobre em cima de 1 milhão, não sobre 800 mil. Sim, então, até para isso, é melhor. Até para isso, para o impacto do imposto de renda, atenua para o cliente. Outra coisa, e aí eu queria que a gente ressaltasse nesse final aqui de conteúdo, que nós estamos abertos a ouvir também colegas, advogados, que estejam nessa situação, que sejam de outra área de atuação, mas que precisam, que têm clientes que estão ali passando por essa dificuldade de resolução do inventário, de ter acesso aos valores do precatório, ou até fazer a venda, né, do precatório, para entrar em contato com a Equality, que no pior dos cenários a gente vai dar alguma orientação para você trilhar sozinho o seu caminho. Né? A gente aqui vai poder entregar realmente qualidade de conhecimento do que nós adquirimos, né, durante a nossa jornada aí atuando nesse ambiente. Sem dúvida, a gente pegou, a gente sempre está aprendendo, né? Mesmo a gente sendo especialista, a gente continua
aprendendo sobre precatório porque está sempre mudando as coisas. Por exemplo, uma decisão recente, muito interessante do Supremo Tribunal Federal, que até no ramo de cessão de crédito, né, que hoje não pode mais fazer compensação tributária sobre precatórios alimentares. E isso mexeu fortemente com o mercado, porque muitas empresas compravam crédito para fazer compensação tributária. Sim. E essa decisão, acho que são uns 2 meses essa decisão, acho que foi até do André Mendonça que estava votando sobre, acabou impactando fortemente o mercado. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, não tem jeito. Então, sempre aprendendo, sempre há decisões judiciais que vão trazer impactos e mudanças nesse setor. E a Equality, nós estamos antenados a essas informações, a gente está sempre buscando e se atualizando. E como também analisando as decisões judiciais de diversos tribunais. Então a gente consegue entender como funciona cada tribunal, como muitas das vezes até como cada juiz de cada vara pensa. Sim. Então a gente já conhece, esse doutor aqui, doutor fulano de tal, o desembargador XYZ, ele pensa de determinada forma. E aí a gente consegue moldar a nossa atuação ao entendimento do magistrado. O que é muito interessante, né? Para a nossa área de atuação. Então, deixa um recado para os nossos colegas advogados, para dizer para eles que nós não somos inimigos. Nós estamos aqui para ajudar com todo o conhecimento que nós adquirimos. O que eu posso falar para os colegas advogados é que nós estamos disponíveis para conversar. Nós já conversamos com vários advogados de família, né? Às vezes a pessoa não sabe nem trabalhar com o ramo até de inventário. E a gente conversou, explicou tudo pro colega advogado e ele fez a intermediação entre a família, porque acontece muitas vezes aquele advogado de família e tudo mais. E aí o cara, poxa, eu falo com o advogado, falo com fulano, ele resolve para mim. E a gente sempre fez essa intermediação, o colega às vezes até recebe ali a gente faz um contrato para ele também receber uma parte também dos valores, né, para essa intermediação, para esse contato, né, para essa confiança. Então, assim, a gente está muito aberto para qualquer colega advogado falar sobre precatório, tanto em ramo de cessão de crédito, como habilitação com cessão. A gente não quer receber em cima do trabalho de ninguém. Até advogados originários, a gente sempre, quando faz habilitação, a gente chama muita atenção para ver se o advogado originário recebeu os valores dos honorários contratuais dele. A gente às vezes liga para o advogado, poxa, doutor, não encontrei aqui que o senhor recebeu. Como os precatórios eles são segredos de justiça, eu não consigo ver se ele recebeu lá dentro. E aí, às vezes o advogado fala, não, já lá dentro já recebi, ou não recebi. E aí a gente faz o destaque, isso aqui é do advogado originário, trabalhou tantos anos, ele merece. Então, assim, a gente não tem por que ter... A gente preza pelos honorários e respeita muito o colega, até porque nós também somos advogados. E a gente também não gostaria de que os nossos honorários não fossem preservados. Então, a gente se coloca no lugar do colega e para justamente fazer essa proteção dos honorários do advogado originário ou até dos advogados da família. Tá bem? Então, pessoal, esse foi mais um debate. Eu espero ter esclarecido e ajudado a você que tem um precatório a tomar uma decisão consciente sobre o que fazer com esse ativo, como inventariar e demais orientações. Segue a Equality aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, estamos também no LinkedIn e tem acesso a todas as novidades desse ambiente do direito.